Dores. Ei, Dani! Olá, boa noite. Isso, Dani. Já está me ouvindo? Sim. Seja bem-vindo, uma ótima aula para nós. Obrigada, minha querida. É um muito prazer, obrigada. Eu sou muito grata ter você aqui no nosso canal. Um prazer ter você aqui com a gente. Ei, Maria Helena? É recíproco. Pessoal, boa noite. Olha, nessa véspera aqui de feriado, segunda-feira, que bom que vocês atenderam o meu chamado, né? Fiz um vídeo hoje bem cedo, chamando todo mundo para vir para essa aula. E olha, foi um dia intenso aqui para mim de trabalho, em que eu consegui, né? Fiz aqui um monte de coisa para trazer um tema, que é um tema tão especial, de uma maneira realmente leve, interessante, mas ao mesmo tempo científica, né? Que essa é a nossa ideia aqui, é botar a ciência no meio da expansão da consciência e dos relacionamentos. E se vocês estão aqui, é porque, no mínimo, isso chamou a atenção de vocês. Então, vamos ver o que nós vamos trazer aqui. Eu vou começar as minhas apresentações, né? Eu vou começar aqui a minha apresentação. Hoje é dia de aula. E, na verdade, essa aula, eu já quero dar boas-vindas para todo mundo que vai participar, né, da imersão, e que já é o início aqui do nosso processo de imersão. A minha ideia aqui é compartilhar com todo mundo, mesmo quem não vai participar da imersão, esse conhecimento. Então, entendam que vocês já estão fazendo parte aí de uma aula, né, que faz parte do conhecimento que a gente vai compartilhar. Então, sejam bem-vindos para todo mundo que está ansioso aí para começar essa viagem, essa descoberta. E eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu preparei aqui. O nosso processo, né, de imersão, ele vai ser um processo que vai ser prático e teórico ao mesmo tempo, mas eu vou trazer aqui, claro, né, como a gente precisa fazer isso aqui de maneira prática, de maneira teórica hoje, perdão, porque eu não estou vendo vocês, eu vou trazer aqui alguns dos conceitos que eu acho que podem fazer aí uma virada de chave no dia de hoje. Eu preciso só que vocês me confirmem se vocês estão vendo aí, vou pedir aqui no celular para que Sandra ou a Priscila só confirmem para mim que está tudo ok, que vocês estão vendo aí a minha apresentação, só para eu ter certeza. Ok, perfeito, já tenho aqui o sinal. Então, meus queridos, vamos lá. Relacionamentos, expansão de consciência. Você já pensou nisso? Pois é, olha que curioso, né? Eu recebi hoje não, já tem 2 dias. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, né, que me autorizou falar o caso, mas sem, claro, revelar quem é, que chama muito atenção para mim a respeito disso. Ela é uma mulher que está casada há muitos anos. E agora, no feriado, ela resolveu viajar. Mas o relacionamento dos dois, há muito tempo, já perdeu aquela cumplicidade, aquela amizade. Então, até as atividades de lazer, até as atividades legais, acabam sendo constrangedoras, porque não existe ali uma conexão, não existe ali uma troca, não existe ali a amizade. E aquelas 2 pessoas estão lado a lado, sem troca, né, sem conversa, sem compartilhar da vida, mas ao mesmo tempo se sentindo na obrigação de manter ali todo aquele script, né, de viagem, de família. Talvez esse seja o caso de algumas pessoas que vão assistir, que nesse momento, nesse feriado, estão aí do lado de alguém que não tenha mais conexão, né? O que perdeu-se aí esse vínculo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pergunta para essas pessoas, e eu adoro fazer, né, essa ciência comportamental, por que não se separam? E eles falam que já tentaram, já pensaram muitas vezes, mas que, na verdade, estar ali naquela situação é mais forte do que a força para poder fazer algum movimento de mudança. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? A gente impede a nossa expansão de consciência por não ter a força do movimento. Isso para tudo na vida. E o conhecimento, ele nos traz essa possibilidade, né? Ele nos amplia as possibilidades de compreensão. Então, hoje, estando aqui nessa aula, estando você solteira ou casada, pensando aí no relacionamento afetivo ou nos relacionamentos da sua vida, como mãe, como amiga, né, os relacionamentos de trabalho, tudo isso tem uma ligação científica e é exatamente sobre essa ótica que eu quero trazer para vocês. Então, nesse dia de hoje, eu prometo que a aula que a gente vai ter aqui, o que a gente vai aprender?
a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a junção dessas três coisas: ciência, expansão de consciência e relacionamentos. Então vai ser uma aula bem legal, eu quero que vocês tragam aí depois as perguntas de vocês. E para a gente aí contrapor a história que eu acabei de contar, eu gosto muito aqui dessa outra história. Isso aqui é na Guatemala, no México, uma pirâmide que foi construída em 1300. E essa pirâmide, ela foi construída por um imperador cujo nome está aí, olha, difícil até de falar, né? Jassan Chand Khalil. E ele era muito apaixonado pela sua esposa. E ele resolveu, para eternalizar esse amor, construir uma outra pirâmide exatamente na frente da pirâmide dele, né, que é o túmulo mortuário, as pirâmides. E a ideia era que exatamente, né, nos equinócios em que o sol se poria atrás da pirâmide dele, a sombra da pirâmide dele chegaria até a pirâmide dela. Seria um beijo. E esse beijo seria dado por toda a eternidade. Então, nós temos histórias lindas de romance, né, que marcam a história da nossa humanidade, mas a gente tem também uma vivência prática, às vezes difícil de lidar. E nesse tempo, né, eu acho que vocês já conseguiram conhecer um pouquinho de mim, conhecer aí todo o meu amor, a minha paixão pelo corpo humano, por todas essas estruturas pequenininhas, que, quando se juntam de uma maneira muito milagrosa e inexplicável, formam o corpo humano. Então, eu vou repetir aqui uma coisa que eu venho repetindo. O nosso corpo e a nossa mente são aparelhos de funcionamento para o que é a nossa consciência que está atrás de tudo isso. Então, esse trajeto meu, né, aconteceu de uma maneira inversa, né? Eu primeiro me fascinei por esse corpo humano, vi toda a magia, a beleza, o milagre que é o corpo humano, e depois eu fui trazendo tudo isso para essa parte dos relacionamentos, né? Então, vocês estão vendo aí uma foto, eu com uma aluna da medicina, que estava num momento bem complicado, com uma leucemia, numa fase terminal. Então, nesse momento, o que importava ali não eram os meus conhecimentos científicos, era o amor que eu tinha para dar, né, para aquela pessoa e eu receber o amor dela. Então foi um momento muito marcante para mim e que só reforçou, né, essa trajetória. Então nesse momento, né, eu torno a dizer o que nós vamos fazer aqui nessa aula, qual é a minha promessa, né, que a gente possa ter um pouquinho de ampliação na maneira como a gente vê as relações, usando sim esse aparelho incrível que é o nosso cérebro, entendendo um pouquinho dessas células, de todos esses neurotransmissores. Eu acredito, né, que cada vez mais a minha missão tem sido tornar mais científico esse caminho para a espiritualidade. Eu sou uma pessoa que usa a espiritualidade dentro dos meus atendimentos, né, dentro da minha estrutura, nas minhas palestras, nos meus cursos, mas eu acredito que esse tom mais científico precisa acontecer, porque senão a gente pode cair numa coisa que é perigosa, né? Que é essa ideia da mágica. Acontece uma mágica e aí a coisa se estabelece. Não, a gente tem uma ciência. E muitas vezes, né, a ciência explica inclusive os milagres, né? Ou seja, essa energia que a gente traz de atração, isso também é científico. Então a gente não pode falar, não, eu não quero saber de nada, eu só vou botar minha energia, eu só vou fazer isso e a coisa vem. Não, tudo tem uma ciência. E a gente tem ciência para tudo, né? A gente tem ciência para os relacionamentos, a gente tem ciência para tudo, para as vendas, a gente tem ciência para um monte de coisa. Então, cada vez mais, para mim, é importante trazer esse tom mais científico para esse desenvolver da espiritualidade e o contrário também. Para quem está na ciência, trazer mais espiritual esse caminho científico. Então, é exatamente dentro desse propósito que eu aceitei esse grande desafio, né? De estar aqui nesse tempo com vocês, aqui na Conectar, que é um canal sabidamente, né, e conhecidamente como um canal espiritualista, que traz pessoas de excepcional qualidade para falar sobre temas tão interessantes. E eu venho na contramão de tudo isso, trazendo a ideia da ciência como um suporte, não como um competidor da espiritualidade. Tenho falado muito isso, né? A gente usar o melhor da ciência com o melhor da espiritualidade hoje, para mim, ao meu ver, é a única maneira da gente seguir. Então vamos lá, né? O que eu vou mostrar para vocês é a capa do quebra-cabeça. Sabe quando a gente compra um quebra-cabeça de 1000 pecinhas?
E aí a gente começa a ter que montar o quebra-cabeças, né? E para a gente montar esse quebra-cabeça é sempre muito mais fácil e quase que unicamente possível quando a gente tem a capa do quebra-cabeça que mostra qual é a imagem que eu preciso começar a formar. E a partir daí, eu vou pegando as pecinhas porque eu tenho alguma coisa para me basear. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouquinho disso. É ver um pouquinho da capa, né, da caixa do quebra-cabeça, para que a gente possa, né, ao longo de uma educação aí continuada, ir pregando as pecinhas. Então, eu falei para vocês nesses tempos, né, em que eu tenho aqui me dedicado com muito amor, com muito estado de presença, para trazer para vocês o que há de melhor da ciência. Eu falei lá na nossa primeira aula, né, a gente está aqui numa trajetória de aulas, quem perdeu alguma, volta lá no canal da Conectar, que está tudo gravado lá. E a minha primeira aula foi contando um pouquinho para vocês. A aula era falando de ciência e espiritualidade, lembrando que a espiritualidade aqui, ela está ligada principalmente a esse nível de consciência mais expandida, né? Uma percepção maior e mais diferenciada. E lá, dentre muitas coisas, eu trouxe para vocês essa ideia aqui, que é a evolução da nossa espécie. Então, eu contei um pouquinho, né, de uma maneira muito rápida aqui, só para recapitular e relembrar. A gente tem aqui os três últimos desenhos, o Homo sapiens, o Homo erectus, né, e o terceiro aí que ainda tem um aspecto mais de animal, né, mais de macaco, apesar da gente não ter vindo do macaco. Essas três espécies, elas conviveram juntas ao mesmo tempo na Terra. E a que sobreviveu e deu origem a quem nós somos é o Homo sapiens sapiens. E nós somos muito, muito parecidos com esse Homo sapiens sapiens. A gente praticamente não teve mudanças físicas. Mas o cérebro, sim, ele tem sofrido mudanças ao longo do tempo. E o que manteve esse Homo sapiens, né, como pioneiro aí, os outros morreram, foi a capacidade dele se relacionar. A maneira como ele começou a se integrar com as pessoas, né, que não eram do bando dele, como acontecia com os outros, a maneira de transmitir conhecimento, eu gosto muito disso, porque isso é o que eu estou fazendo aqui, né, nessa noite de segunda-feira, transmitindo conhecimento, trazendo tudo aquilo que eu tenho de melhor para pessoas que eu não estou nem sequer vendo, mas acreditando que isso vai contribuir para o seu desenvolvimento. Então, a primeira aula que eu trouxe para vocês trazia um pouco disso, né, dessa revolução cognitiva que aconteceu há 70 mil anos atrás e livrou o homem da extinção. E agora, nesse exato momento, nós estamos também num processo ainda continuado de evolução, em que a gente chama agora de revolução da consciência. Ou seja, a gente está passando por uma outra etapa, de uma maneira lenta e diferente no mundo. Né? Então, a gente vai ter cada vez mais, gente, nessas fases de transição, a gente vai ter cada vez mais múltiplas realidades acontecendo. Então, vai ter lugares no mundo, como a gente está vendo no Afeganistão, em que as pessoas vão estar na Idade Média. Em compensação, a gente vai ter outros lugares que vão estar numa capacidade, numa realidade completamente diferente. Então, isso não é só uma mágica, nós estamos num momento, numa nova era. Não, isso também é fundamentado pela ciência. O cérebro está sofrendo mudanças. E como que ele está sofrendo mudanças? Principalmente pela informação. Então, a tecnologia tem sido e vai ser cada vez mais a responsável por muitas mudanças cerebrais, porque a gente está tendo a oportunidade de expandir a consciência através do conhecimento. Então, a primeira aula eu falei sobre isso, né? Contei um pouquinho aí para vocês desse órgão maravilhoso, né? Que é o cérebro, que apesar de ser meio retorcido e estranho, ele processa muita coisa. E na segunda aula eu já falei a respeito do cérebro apaixonado. Nós estávamos no mês do Dia dos Namorados, falando sobre amor, e essa temática veio muito forte, né? E a pedido de vocês, a gente começou a trilhar esse caminho e entender lá todos os mediadores químicos, né, que estavam sendo produzidos na paixão, no amor, o que era o cérebro apaixonado. Foi muito bacana, né, entender a produção de ocitocina, a produção de dopamina, por que eu me sinto assim, por que depois eu me sinto assado. É fundamental, né, entender um pouquinho disso, até para a gente saber por que a gente muda ao longo do relacionamento. Então foi um tempo bem bacana, né, e nesse momento
em que a gente fala de amor e usando o cérebro, eu tenho que honrar aqui a pioneira, a cientista pioneira em trabalhar com essa área de relacionamentos e neurociência, que é a Ellen Fisher, que há mais ou menos 20 anos atrás começou a desenvolver esse estudo. E que isso aconteceu a partir do momento que a gente teve todo o desenvolvimento desse aparato científico, né, que nos permite ver imagens, por exemplo. Então, tudo isso é muito novo. E a Ellen Fisher, junto com muitos outros cientistas, eles focam principalmente nas imagens, em contar para a gente, olha, é a substância X, é a substância Y, olha, acontece assim, acontece assado. Isso é muito bacana, mas eles não fazem uma coisa. Eles fornecem o conhecimento, mas quem está à frente das pessoas no cotidiano são os terapeutas, né? São os médicos, são as pessoas que recebem essas pessoas. E eles brincam muitas vezes, falam, ainda bem que eu não estou lidando com um cérebro apaixonado, ou ainda bem que eu não estou me lidando com uma pessoa que acabou de ser rejeitada, porque você tem que ter ali todo o conhecimento, e não aí o conhecimento só não adianta, né? Não adianta você pegar e mostrar, olha só, essa área aqui do seu cérebro é que está comprometida. A pessoa quer ela saber, ela quer dar vazão ali às sensações que ela tem, né? Então, o que acontece? Eu, que sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma cientista, como vocês sabem, né, de toda a história, sempre tive esse aporte humano. Eu sempre gostei de estar com pessoas, eu sempre foquei no desenvolvimento humano, desde muito cedo. Então, aí eu começo uma trajetória que é usar esses conhecimentos científicos na aplicação do cotidiano. Então, a minha última aula, eu mostrei para vocês várias das minhas mentoradas, ou seja, várias das pessoas em que eu apliquei os meus conhecimentos e com toda amorosidade fui lidando com as questões pessoais de cada uma delas. Porque é isso, nós somos uma consciência por trás das moléculas dos neurotransmissores. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa processa as coisas de uma determinada maneira. E ao longo desses últimos anos, eu venho testando muito isso, né? E fazendo esse contraponto, usando o conhecimento científico, sim, mas ao mesmo tempo aplicando e usando ferramentas muito específicas para cada grupo de pessoas diferente. E dessa maneira, eu tenho me sentido profundamente feliz. Então, imaginem, eu deixo a universidade, eu deixo o emprego formal, um salário, uma aposentadoria XYZ, para me tornar uma pessoa que está aqui, né, falando com pessoas leigas, que está aqui trabalhando na vida de cada uma dessas mulheres, né, e de uma maneira diversa. Já venho fazendo várias formações e cursos. E o que mudou nos tempos atuais, né? Tenho conversado isso muito com a Sandra. Mudou que agora, cada vez mais a gente tem conhecimento, e conhecimento de muita qualidade, disponível aí. Eu não sei vocês, né, mas eu tenho percebido isso, tem tanta coisa boa e ao mesmo tempo gratuita, que já está começando a ficar cansativo, porque a gente quer ver, mas ao mesmo tempo a gente está cansado, né, de processar tanto conhecimento, ter tantos interesses. Eu quero aprender italiano, mas eu também quero aprender como cozinha, eu quero aprender mil e uma coisas. Então, o nosso cérebro está começando a ter uma dificuldade de processamento. Então, cada vez mais, gente, eu estou abolindo esse formato de curso, de conteúdo. Não dá mais para ter conteúdo. O que a gente precisa é de interação. O que a gente precisa agora é escutar as pessoas, é estar junto. E é por isso que o formato do Zoom me agrada, porque a gente pode ter essa troca, ver os rostinhos, escutar, né? Enfim. Então, essa foi a proposta da Conectar para mim, para que eu conseguisse trazer isso e relacionar as pessoas. Bom, então, a ideia de relacionamentos, expansão de consciência e ciência veio para mim como esse desafio, né? E o que eu quero trazer para vocês ao longo dessa jornada que nós vamos passar juntos aí, né? Quem está fazendo quem vai fazer aí a imersão, a proposta é que a gente consiga sair do padrão de acreditar que a minha vida é uma confusão, que os relacionamentos eu não dou sorte na vida. Sabe aquelas historinhas, aqueles jargões que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, eu tenho o dedo podre, a fulana de lá tem o dedo podre, ah, mas olha, eu não quero saber, antes só do que mal acompanhada, eu quero ficar sozinha mesmo. Essas ideias fechadas, né, que a gente traz por uma série de situações.
E a ideia é que a gente comece a conhecer um pouco mais desse universo e usar tudo isso como uma maneira de aprendizado e uma maneira de expandir a nossa consciência. Ou seja, da gente conseguir olhar para a vida e para as coisas de uma maneira maior, de uma maneira mais amplificada. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, né, na imersão, mas claro, com trocas, com experiências, com exercícios. Aqui a gente está tendo aula teórica e eu quero muito que todo mundo saia daqui hoje, independente se for fazer o curso ou não, com algumas informações que possam servir aí de pelo menos uma semente para ser cultivada, para trazer aí novas possibilidades. Então, quando a gente pensa sobre isso, existem muitas questões que a gente pode pensar, que a gente pode avaliar, né, nesse conteúdo científico. A primeira delas a primeira pergunta é: há diferença entre o cérebro dos homens e das mulheres? Já vou responder, tá? Outra pergunta: quando é que tudo isso começou? Se a gente está falando de evolução, que é ciência, né? Quando é que esses relacionamentos começaram? Como é que isso tudo foi se interligando à nossa expansão de consciência? Outra pergunta interessante. Terceira pergunta: com qual nível de consciência eu me relaciono hoje? E aqui na sala a gente tem muitas pessoas, né? E cada pessoa está num nível de consciência. Então a gente tem que aprender também isso, né? Que a gente tem que entender que cada um vai estar conseguindo ver os relacionamentos e a sua própria vida de acordo com o seu nível de consciência. Que não existe certo nem errado, existe o tempo que cada um tem. Outra pergunta que eu acho importante, né? Como é que você se relaciona? A pergunta sumiu aqui na hora que eu liguei o vídeo. Como é que você se relaciona com o passado? Como é que estão aí as suas memórias em relação aos seus relacionamentos passados? Isso também tem muito a ver com essa ideia aí da ciência dos relacionamentos e da expansão de consciência. E claro, eu não vou deixar de falar, né, de uma experiência que eu tive, que é perceber como é que os relacionamentos acontecem no mundo. Por que eles são diferentes? Por que o que aqui no Brasil, por exemplo, é visto como ruim, fora do Brasil pode ser visto como bom? Né? Por que a gente tem essas diferenças de relacionamento pelo mundo? Bom, então vamos começar as respostas, né? Vamos ver o que eu consigo. Aqui não vai dar para responder tudo, claro, no nível de profundidade que eu gosto, mas é só para vocês verem quanta coisa bacana, né, a gente pode pensar. Eu vou começar pelas diferenças do cérebro feminino e masculino. Sim, gente, tem muita diferença. Para vocês terem uma ideia, os cérebros são tão diferentes, os femininos e os masculinos, que já se cogitou até em produção de remédios separados para homens e mulheres, né? Remédios cerebrais. Porque a bioquímica, a ativação, ela é completamente diferente. Aqui a gente tem, né? Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu gosto de explorar mais depois, aqui é um organograma, né, para mostrar um pouquinho para vocês, primeiro, a questão da diferença de maturação do cérebro, ou seja, quando é que um cérebro é considerado maduro, que as atitudes são consideradas maduras, em média, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui é uma média. Nós temos homens diferentes de mulheres, mas nós temos as situações que saem do cotidiano. Então, só para vocês terem uma ideia, né, os homens, eles chegam à idade, né, que a gente chama aí da adolescência, no sentido do início da maturidade, aos 15 anos de idade, enquanto que as mulheres, aos 11 anos de idade. Os homens completam essa noção aí de formatação aos 30 anos de idade, as mulheres aos 22 anos de idade. E assim a gente vai tendo aqui as diferenças, né, várias. Uma delas, que eu gosto sempre de realçar, e até para vocês entenderem, gente, o porquê da dificuldade ou da facilidade que homens e mulheres têm para determinadas coisas. Então, vamos lá. Uma diferença que é bem gritante é a capacidade de conexão. As mulheres, né, a gente está aqui na conectar. As mulheres, elas têm uma capacidade muito grande de conexão, muito fácil de conexão.
E em um encontro 2, as mulheres se conectam completamente. Quando a gente faz cursos, quando a gente faz encontros, as mulheres têm muita facilidade para falar, né, para se conectar com a ideia, com a história das outras mulheres. Isso é cerebral, isso é uma característica muito feminina. Enquanto que os homens têm essa capacidade muito diminuída. E para eles é realmente um grande desafio se colocar num espaço com muitas pessoas e se conectar com essas pessoas e, ao mesmo tempo, se sentir à vontade com isso, né? Então é importante que a gente entenda essa facilidade para as mulheres e essa dificuldade para os homens. Repito, existem homens que têm muita facilidade e existem mulheres que também têm muita dificuldade. Não é uma regra, mas é uma maioria, ok? Algumas curiosidades interessantes, né? Eu vou explorar isso porque eu acho isso muito legal e a gente vai falar mais disso. Porque quando a gente entende, a gente tem essa maneira, né, gente, que eu acho que é importante. A gente não tem que trabalhar pela igualdade, a gente tem que trabalhar pela equanimidade. O que é isso? É respeitando as diferenças, né, de cada um, a gente conseguir ter uma integração, mas não esperando que o outro corresponda àquilo que o meu cérebro feminino tem facilidade, né, e ao mesmo tempo os homens. Não esperar que a facilidade que eles têm, por exemplo, de processar a informação, de ter aí uma visão espacial, do que vai ser bom no sentido financeiro, às vezes, no que é que pode ter algum futuro, que eles esperem isso muitas vezes do cérebro feminino, que vai trabalhar dentro de uma outra ótica. Então, a gente não pode pressionar as pessoas a terem igualdade, porque nós não somos iguais cerebralmente e isso tem um propósito, né? Nada é por acaso. Curiosidades engraçadinhas, tá? Agora, quando as mulheres estão muito estressadas, isso provavelmente vocês podem ter vivenciado aí na quarentena, né? Que estava todo mundo muito estressado. E quando as mulheres, em especial, estão muito estressadas, o que começa a acontecer? Isso acontece em todos, tá? A gente tem a produção de cortisol, que é uma substância química que rapidamente cai na corrente sanguínea e tem muitos efeitos no sistema imunológico, né, na maneira como a gente processa no ácido clorídrico, mas também tem efeito cerebral. Então, nas mulheres, quando esse cortisol chega no cérebro, ele ativa uma área e alguns neurônios que são responsáveis pelo detalhismo. É a hora que a mulher começa a ficar de uma maneira muito direta, muito chata. Ela começa a ficar muito detalhista, ela começa a implicar porque o quadro está torto, porque aquilo não está funcionando, porque você não arrumou a sua gaveta. Isso fica muito exacerbado no momento do estresse para a mulher. Então, essa tendência maior ao detalhismo acontece por conta dessa ativação que o cérebro tem feminino. Isso já não acontece no masculino, né? Outra curiosidade que eu acho que é interessante, a questão da comunicação. Os homens, eles têm muita dificuldade em ter conversas muito profundas que sustentem o olhar com pessoas que não são conhecidas, né? E quando elas querem, por exemplo, imagina um homem, ele quer conversar, ele tem mais facilidade para conversar com mulheres, porque para o homem sustentar um olhar para outro homem traz aí uma ativação cerebral de vários princípios, de competição, de submissão. Então, eles nem sabem disso, mas eles automaticamente tendem a recusar esse tipo de conversa. Então, o que os homens fazem? Um grande amigo quer conversar com outro grande amigo. Não é comum como as mulheres, que muito rapidamente ligam, falam, já desabafam, em 5 minutos elas conseguem resolver as questões. Os homens não são assim. Eles levam um tempo, conversam com os amigos, sim, mas sempre lado a lado. Eles vão conversar, ele vai contar algo, mas ele está sentado do lado do amigo, muito dificilmente de frente, certo? Então, tudo isso, gente, são conhecimentos que podem nos fazer ter mais empatia pelo outro e não tentar forçar a barra, né, para situações que para o outro são difíceis ou são desafiadoras. E aí a gente pode pensar, mas então o homem tem que trabalhar isso? Sim, são músculos que precisam ser trabalhados, mas a gente tem que entender que eles jamais, né, os homens e as mulheres, jamais vão chegar nesse nível que você quer e nem precisam, porque a beleza está nas diferenças. Eu falo isso o tempo inteiro. A ciência, né, toda a biologia capricha muito para fazer tudo isso diferente. E a gente quer o tempo inteiro igualar, né? E perder essas características individuais.
E imagina, gente, esse cérebro feminino e masculino comandado ainda por trás por uma consciência que é muito própria de cada pessoa, que vem aí, né? E aí vem a noção da espiritualidade, que tem um propósito maior. Então a gente vai tendo aí infinitas possibilidades de funcionamento, certo? Bom, então isso eu posso já adiantar para vocês, a gente vai falar mais sobre isso, mais detalhadamente, né? Depois. Essa pergunta aqui eu preciso responder, porque ela é o cerne aí, é o ponto-chave, né? Dessa imersão que a gente vai fazer. Quando é que começaram os relacionamentos e como é que isso se interliga com a expansão de consciência? Então, essa história de como é que começaram é uma história longa, não vou conseguir contar aqui, mas só para trazer já uma pitadinha, eu queria que vocês parassem para pensar. Será que esses antecessores aí, o Australopithecus, por exemplo, que é o primeiro aí, como é que será? Será que tinham relacionamentos? Como é que eram esses relacionamentos? Será que existia amor nessa época? Se a gente pensar a nível dos animais, os animais sim, existem estudos que mostram que eles amam. Amam alguns e não amam outros. O fato dos animais estarem juntos não significa que eles se amam. Alguns animais desenvolvem, sim, amor por outros animais, né? E um amor que pode ser, inclusive, medido a nível bioquímico. Mas a gente traz aí, no desenvolvimento da espécie humana, uma fase que foi muito importante. Imaginem, gente, os homens e as mulheres, eles não viviam juntos praticamente. Por quê? Os homens saíam para caça e eles ficavam dias fora. Então, eles conviviam entre eles. Enquanto as mulheres se mantinham, né, ali na tribo, cuidando dos filhotes, cuidando ali, né, da comida, cuidando do fogo. Então elas se relacionavam entre elas. E o fato delas se relacionarem entre elas e ter esse tempo de convívio desenvolveu toda essa questão aí que a gente falou das conexões, de conseguir perceber, né, através do rosto, da feição, se aquela criança estava com fome, se aquela criança estava doente, se aquela outra mulher estava sentindo alguma outra coisa, porque isso era comum. Enquanto os homens não, eles estavam lá, né, muitas vezes trabalhando separados no meio do mato, tendo que enfrentar feras e tendo que ter o cérebro muito focado, sem conversa, sem relacionamento e muito mais operacional, né? E quando é que isso começa a mudar, já que os homens e mulheres viviam completamente separados, né? Quando começa a agricultura. Isso é muito legal, porque a agricultura, ela tirou do homem essa necessidade dele estar longe todo o tempo. E ele permitiu que homens e mulheres ficassem ali lado a lado, né, cultivando alimentos e ao mesmo tempo desenvolvendo uma relação. Então aí já vem um pontinho interessante. Eu começo dizendo para vocês que os relacionamentos, eles precisam de conversa, de diálogo, de presença, de contato, de tempo. Isso é que desenvolve um relacionamento. Então a historinha começa aí, né? Segue aí, tem outras histórias interessantes nesse sentido. E aí a gente pensa, né? Como é que isso interliga com a expansão de consciência? O que é expansão de consciência? O que é isso? Então, a primeira coisa que eu preciso contar para vocês, né, e vou falar aqui dos 4 primeiros níveis só, tá? Que é o que vai dar tempo. Nós temos níveis de consciência muito diferentes e que estão presentes não só aqui no desenvolvimento da espécie humana, mas nos dias atuais. O nível mais basal de consciência que existe é o nível animalesco. O que é o nível animalesco? É aquela pessoa que está ali na luta e fuga. É aquela pessoa que está no nível de consciência de simplesmente sobreviver. Então, ela ataca por comida, ela avança nas pessoas, ela força relações sexuais. Imaginem isso, gente, nos tempos atuais. Nós temos isso acontecendo, né? Nós temos lugares do mundo e pessoas dentro da nossa sociedade que vivem nessa forma muito rudimentar de ser. Esse nível animalesco. Essas pessoas, elas não estão interessadas, não estão aqui com a gente. Elas não estão interessadas em aprendizado, porque elas nem sabem que isso existe, elas estão ali num nível muito basal. Depois desse nível de consciência tão baixo, né, tão pequenininho, tão inicial, que provavelmente acompanhou aí os nossos primeiros homens,
né, homens que eu digo aqui espécie, nós vamos para um outro nível. E esse é o nível que a grande maioria do mundo está hoje, que é o nível de consciência de massa. O que é esse nível de consciência de massa? São aquelas pessoas que seguem a multidão, fazem o que todo mundo faz. Então, nesse momento, eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente nos bares, né, que tem um monte de gente na casa de outras pessoas. Por quê? Porque é o que todo mundo faz. Então, eu vou fazer mais o que todo mundo faz. E quando a gente pensa nisso a nível de relacionamento, a gente pensa naquelas pessoas que provavelmente, eu já fui uma pessoa assim, e provavelmente muitos de vocês também, que é aquela pessoa que vai seguindo aquele script, né, que a vida traz. Então todo mundo tem que namorar, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho. Por quê? Porque é assim, porque a vida é assim, né? Então a gente vai seguindo aquela vida sem muito pensar, sem muito avaliar, né? Até porque a gente nem sabe, nem tem essa consciência de que pode ser diferente. Então, esse nível de massa, hoje, é o que domina. E como a gente está num nível de massa, isso é muito perigoso, né? Porque a gente pode ser muito influenciado. E quando a gente influencia massas, a gente tem aí um comportamento dito padrão. E que acaba sendo, né, a forma convencional que as pessoas têm de ver o mundo. Bom, saindo desse nível de consciência de massa, a gente vai para o terceiro nível de consciência, que é pelo menos o nível que vocês estão aqui hoje. Tenho certeza. Ninguém aqui está no nível de massa. Aqui, no mínimo, tem pessoas que estão no nível que a gente chama de aspiracional. O que é esse nível aspiracional? É aquela pessoa que começou a ter conhecimento. O conhecimento começou a chegar nela. E ela começou a falar que interessante, tô achando interessante ouvir essas coisas, tô achando legal, eu acho que isso pode ser interessante para a minha vida. Então ela está já elevando a sua capacidade de pensamento, ela já não está sendo muito convencida pelas massas de fazer o que todo mundo faz, e ela começa aí, né, a palavra aspiracional é isso, né, ela começa aí um namoro, digamos assim, ela já começa a parar para assistir uma live, para assistir uma aula, ela já começa a ter interesse em livros, então ela já começa a ver que há uma possibilidade, certo? Bom, saindo do aspiracional, a gente vai para o quarto padrão, que é, né, o que eu quero muito, e que eu tenho trabalhado muito, né, para gerar isso para as pessoas, que é o padrão individual de consciência, que a gente chama de individual. O que é isso? É quando eu começo a pensar por mim mesmo. Eu aprendi, eu escutei muita coisa, eu já li, e agora eu começo a fazer as minhas próprias conexões. E eu começo a ter os meus próprios pensamentos. E eu começo a acreditar que é possível ser diferente. E que eu posso ter as minhas próprias escolhas. E que eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né? Então, ninguém tem que se comparar, né? E a pessoa, nesse momento que ela está nessa fase, ela já entende que não existe destino, que não existe casualidade, que não existe dedo podre, que não existe antes solto que mal acompanhado, e esses jargões populares que são de massa, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e saiam aqui hoje sabendo, e tem outros níveis, tá, gente, que eu não vou continuar aqui, que não vai dar tempo, mas é que vocês percebam, né? Eu estou me desenvolvendo no meu nível de consciência e como é que os meus relacionamentos estão influenciando nisso? E essa é a grande pergunta, né? É a maneira como eu leio a minha história. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é bem importante, sabe? E eu vejo isso, né? Não só como mentora que sou, mas como cientista, enfim. No momento em que a gente tem tanto conhecimento, em que a gente tem tantas possibilidades, né? Por que a gente está percebendo tanto fracasso? Será que todas as pessoas que eu, por exemplo, oriento vão para frente, conseguem se desenvolver ou não? E aí eu vou dizer para vocês, existem muitas pessoas que estão fracassando nesse momento, mesmo na era do conhecimento. E por que elas fracassam nesse momento? A primeira coisa que eu acredito primeiro, a falta, né, de conhecimento. Elas acreditam mesmo, elas estão ali no nível de massa e elas estão ali atirando para todo lado, emendam um relacionamento no outro e a coisa vai não vai correndo bem, e ela vai cada vez mais se decepcionando. Esse é um ponto que eu acredito que faz muitas pessoas fracassarem. Outra coisa que eu acho é a mentalidade.
a maneira como a pessoa tem, né, mentalmente, de visualizar, de entender o que são os relacionamentos. Quando ela se coloca nesse pensamento de vítima, em que o mundo não é bom para ela, em que os homens não são bons, ou as mulheres são ruins, são interesseiras, e várias dessas histórias que a gente escuta, a gente começa a trazer, né, uma maneira que vai levar essas pessoas para esse fracasso. E aqui eu quero também pontuar, gente, a própria forma de estar sozinho para se proteger de não ter que lidar com isso, né? Muita gente, não, eu estou sozinha porque eu estou focada em outras coisas, é uma forma também de se proteger dessa expansão de consciência que os relacionamentos nos trazem. Bom, outra coisa que eu acredito é a imaturidade. Provavelmente, né, muitos de vocês já passaram por muitas fases e entendem, né, que aquele instinto inicial de relacionar-se, de jogar ali tudo, de ser muito intenso, de ser muito dramático, vai dando lugar a uma maneira mais madura de lidar com os relacionamentos, de fazer as suas escolhas. Então eu vejo que muitas pessoas, por imaturidade, que não tem a ver com idade, tá? Tem gente com 70 anos totalmente imatura, vai trazendo essas dificuldades. E, por fim, o que eu acredito também que traz muita frustração aí, muito problema, né? Muitas falhas, mesmo com tanto conhecimento, com tantas técnicas de terapia, é a falta de clareza. A falta de clareza do que é que eu espero de um relacionamento, de como é que eu me conecto com esses relacionamentos. Eu acredito que isso também faz muita diferença. Bom, mas, ao mesmo tempo, com todo esse estudo científico que eu fiz ao longo desse tempo, com pessoas, não com livros e não com testes, né, eu percebo principalmente uma coisa, gente, a ideia do pensamento mágico, que tem que se tomar muito cuidado com isso, principalmente para quem está na área da espiritualidade, faz com que as pessoas deleguem para o outro a responsabilidade de consolidar relacionamentos. Como assim? Eu vou fazer um processo ali que me contaram que eu vou fazer, sabe, um download que vai fazer para mim, aí eu já vou sair, já vou conseguir encontrar minha alma gêmea. Isso não existe, gente. Pensamento mágico é da Idade Média, que alguma coisa mágica vai acontecer sem que você precisar fazer nada. Isso não existe. Então, para muita gente isso é uma frustração, porque elas realmente querem acreditar que alguma coisa sem esforço, feito de preferência por outra pessoa, vai trazer para você essa expansão de consciência. E o que eu tenho visto ao longo desses anos, que as pessoas que têm consistência nos seus aprendizados, que vão aprendendo sobre elas, que vão investindo em conhecimento, que pegam a responsabilidade para si do seu desenvolvimento, essas sim conseguem ter essa expansão de consciência, conseguem ver as coisas de andares mais elevados. E isso é muito importante. E nesse momento fica aqui também, né, uma observação. Muitas vezes a gente já está num nível de consciência mais elevado do que outras pessoas. E a gente se impacienta com aquela pessoa que está num nível mais baixo do que o nosso. E a gente fica querendo, sabe, falar para a pessoa que não é nada do jeito que ela pensa, que o jeito certo é esse. Isso é algo que não pode acontecer, isso é violento com a pessoa, porque ela está no processo dela. E a maneira como ela enxerga nesse momento é tudo que ela consegue. Mas é importante que ela entenda que há um caminho a trilhar e que esse caminho vai ser feito no ritmo dela. Então, algumas pessoas evoluem com muita rapidez, outras não. Elas sentam no caminho, param, voltam atrás no caminho, né? E tá tudo bem, tá todo mundo no seu processo. Mas quando a gente começa a usar os nossos relacionamentos, e principalmente, né, eu vejo isso, a maior parte das pessoas começa a buscar ajuda quando elas estão com problema nos relacionamentos. Né? Aí é que elas vão sacar que tem alguma coisa aí que elas precisam trabalhar. Então, quando elas usam os relacionamentos como uma maneira de crescer, de evoluir, de buscar, né, ser melhor, diferente, aí sim esse nível de consciência se expande. Agora, o contrário também pode acontecer, e eu vejo muito. São pessoas que paralisam numa história, como a que eu contei lá no início, né? Um casamento que já não funciona, um relacionamento que não tá bom, ou a obsessão de ter alguém, que isso acontece, né? Eu quero aquela pessoa a todo custo, eu não vou sair enquanto eu não tiver essa pessoa.
E a pessoa fica tão impregnada com a história ali, com esse nível basal do relacionamento, que ela não vai para outros níveis, que é o nível do autoconhecimento, da espiritualidade, ela paralisa no nível basal. Então, isso é muito importante. Daí, né, eu ter criado essa ideia, né, da gente falar sobre os relacionamentos como fonte de expansão de consciência. E como que isso pode ser trabalhado, sim, desde que feito, né, de uma maneira correta, orientada e consistente, não mágica, tá, gente? Bom, essa ideia, né, com qual nível de consciência eu me relaciono, também é importante. Eu falei aí de alguns níveis, né, do animalesco, falei aí do de massa, falei aí do aspiracional, tenho intenção de viver melhor, essa questão dos relacionamentos, mas estou na intenção, ou eu já estou dentro da minha individualidade. Então, a gente vão tendo outros níveis, tá? Que eu não falei aqui. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, gente, que eu acho que é legal também da gente pensar, e que junta aí um pouquinho, né, para a gente já indo para o fim, para vocês me perguntarem o que vocês quiserem, junta também com a questão aí da forma de amar e de se relacionar pelo mundo. E eu vou trazer aqui agora essa ideia, essa percepção que eu tive, principalmente por ter ficado fora do Brasil. Essa noção muito emocional que o brasileiro tem, muito espontânea, muito intensa, isso muitas vezes prejudica bastante os relacionamentos, né? Porque a pessoa ela pode entrar nesse nível de intensidade que pode ser tanto a intensidade, né, no sentido de eu falo o que eu penso, de agressividade, de explosão, de intolerância, né, aquelas pessoas que fazem aquele barraco e que fazem aquele escândalo e que estão sempre brigando, gritando, falando alto, é uma coisa muito visceral, né, uma coisa que está ali num nível muito emocional. Já existem outras pessoas que, ao contrário, que essa explosão, ela se dá por uma coisa muito romantizada, muito cheia sabe, assim, a pessoa mal conhece o outro, já inunda o outro de um monte de mensagem, de cartas de amor, e já cria, né, toda aquela história, porque ela quer viver uma história romantizada, e aquilo para ela é muito intenso, então assim que ela encontra alguém, ela despeja aquilo tudo nessa pessoa. E isso muitas vezes traz gravíssimas consequências, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque o outro, ele de repente se vê, né, alvo de toda uma expectativa que ele às vezes não está pronto. Né? Então a gente tem que entender que esse nível de consciência, ele precisa ser preparado para você até entrar num relacionamento, né? E saber dosar a maneira como você vai se colocar. Né? Então isso é bem importante. Como você se relaciona com o passado? Aí eu vou trazer, né, só uma frase, porque não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas aí eu já uso um pouco da física quântica, né? Se a sua energia está no passado, nas histórias do passado, no que o outro fez para você, na maneira como você viveu, você não tem fluxo de energia para o futuro. Toda vez que você lembra, toda vez que você fala, toda vez que você pensa, você reativa uma conexão neural e essa conexão neural despeja um monte de neurotransmissores que, por sua vez, vai fazer você ser mais do mesmo. Então, é muito importante, né, que a gente entenda um pouquinho sobre isso e também aplique aí alternativas para liberar de toda essa situação aí do passado. E no mais, meus queridos, né, essa coisa aí de falar dos lugares diferentes, tem umas histórias que eu acho que são bacanas, né, não vou conseguir contar aqui, mas que mostra um pouquinho da maneira como cada um se relaciona. Eu sugeri lá no meu Instagram essa semana um filme que de uma maneira muito simples, né, mostra um pouco disso, chama, acho que Ligações Improváveis. Conta a história de duas pessoas que se conectam e começam a se relacionar, e elas são de culturas diferentes, e de repente uma descobre uma coisa da outra, para ela era muito importante, para a outra era comum. Então, isso também mostra para a gente que a maneira da gente amar foi nos ensinada, porque se em outro país é diferente, é porque me ensinaram diferente. E se me ensinaram diferente, o amor se ensina. Então é importante que a gente tenha vontade de aprender. Bom, aqui é o que eu já mostrei, né? Eu quero finalizar aqui esse início da primeira aula inaugural aí da nossa imersão, dizendo, né, para que vocês não
Façam os cérebros de vocês fugirem nesse tempo. A gente está num momento em que o entretenimento é muito gostoso. É muito gostoso escutar uma pessoa falar e eu não ter que processar e não ter que fazer desse conhecimento que eu recebi algo prático para a minha vida. Então, eu queria convidar vocês nesse momento a tudo aquilo que vocês escutarem, primeiro escolher o que vai escutar, né? Por mais que seja muito bacana escutar muita coisa, esse excesso de informações, por mais que elas sejam todas muito bacanas, elas estão trazendo uma grande consequência para o cérebro. Então, escolha uma coisa que você quer se dedicar a sua energia para aprender. Seja culinária, seja sobre os relacionamentos, seja sobre o que for. E no momento que você escolher, realmente mergulhe fundo naquele conhecimento. Faça anotações, tenha posturas diferentes a partir dali. Porque todo esse movimento que está sendo gerado de entrega, né, de conhecimento, ele só vai fazer efeito na sua vida se você colocar em prática. E isso não está sendo feito, porque as pessoas estão entendendo tudo como um entretenimento. Ah, que interessante, gostei lá daquilo que ela falou. Virou a página, a coisa já muda, né? Esse está sendo o problema, né? A gente está vivendo um mundo muito líquido. Ou seja, tudo aquilo que é muito, né, que trouxe ali toda uma elaboração para ser feita, para ser trabalhada. E outro dia escutei isso, né, uns músicos falando que estavam lançando um CD, e eles falaram, olha, eu não vou botar aqui a música para vocês, porque isso é um trabalho de 3 anos, né, e esse trabalho, se eu mostro aqui, as pessoas já consomem, pronto, qual é a próxima novidade? E a gente não pode fazer isso com conhecimento, né, a gente não pode fazer isso com o nosso cérebro, a gente não pode fazer isso com tudo aquilo que vai nos dar a possibilidade de viver mais e melhor. Então, meus queridos, sejam cientistas da sua própria vida. O que a ciência faz? Ela observa, ela vê que a coisa se replica, ela utiliza metodologia, ela faz com prescrição, ela faz com atenção, ela faz com repetição. E a ciência muda quando ela percebe que ela não está correta, ela vai se atualizando. Então, que a gente possa ser o observador de nós mesmos, para que a gente possa pegar aí as pecinhas do quebra-cabeça, né? Claro, usando o conhecimento como a capa do quebra-cabeça, mas quem vai pegar a pecinha somos nós. Então, eu queria desejar a vocês, né, que esse trajeto aí que vocês estão trilhando sejam realmente transformadores. Eu fecho aqui, né, para outras pessoas que vão querer continuar. Vocês viram que tem muita coisa para a gente falar, muitas experiências para a gente trocar. Né? Quem quiser ter essa educação continuada, tem essa possibilidade aí dessa imersão, que foi uma ideia, né, de conseguir em poucos dias, vão ser só 2 dias, intensos, porque a gente vai estar imerso a uma situação e um conhecimento, até para isso, para o nosso cérebro não desfocar e não achar que aquilo é entretenimento. Então, eu dediquei aí, né, vou dedicar 2 sábados inteiros para estar com vocês, numa partilha muito personalizada, em que a gente vai conseguir aí aplicar tudo isso à história de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, quem já está matriculado, né, já estão aí aquecidos para o próximo sábado. Quem não está, ainda temos aí algumas vagas, vai ser uma coisa bem restrita, para que a gente possa ter bastante troca. E no mais, eu quero agradecer, né, agradecer por vocês estarem aqui me ouvindo, agradecer por eu poder servir vocês. Todas essas aulas feitas até aqui, elas demandaram muito tempo, muita energia, muita criatividade, e eu realmente estou fazendo essa entrega de todo o coração. Para todo mundo que não vai poder continuar comigo, né, nessa imersão, estejam aí, sintam-se abraçados, presenteados por tudo isso que eu trouxe. E agradeço também a Sandra, a Conectar, a todo esse trabalho que está sendo feito aqui em conjunto, né, para que a gente possa unir 2 assuntos tão diferentes, fazendo com que isso tudo seja viável para todos nós. Bom, eu vou fechar aqui agora para as perguntas, vou fechar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver se tem gente aí do outro lado. Peraí. Oi, Dani. Peraí que eu não fechei. Dani, foi muito linda. Ó, o pessoal que está adorando a aula. Gente, vai preparando. Deixa eu beber água. Aí. A Dani, olha, a Dri, vem sim, Dri, você vai adorar essa emissão com a gente. Vai preparar, enquanto a Dani toma uma água, eu vou dar alguns avisos rápidos e vocês vão preparando as perguntas, que a gente ainda volta para subir mais nossa energia, porque amanhã é feriado, nós temos que estar com nossa energia lá em cima para poder curtir o feriado. Então, gente, nosso canal, como a Dani bem falou aí, aqui
Conectar Eventos aqui no YouTube. Tem muitas aulas gravadas, inclusive da Dani, que vale a pena assistir, gente. Então, por favor, quem não assistiu ou está vindo aqui pela primeira vez, entra no nosso canal, que tem todos os temas. Constelação familiar, a Dani vem aí com a ciência e espiritualidade. Tem uma aula que eu amo, que ela sabe disso, que é o cérebro amando. Eu adoro ver o cérebro amar. Ô, gente, quando a gente entra nessa energia de gostar, de ver o cérebro amar, fica mais fácil de a gente atrair uma pessoa bacana para a gente, tá? E se vocês quiserem, gostaram aí do canal da Conectar, se inscrevam no nosso canal no YouTube, ative os lembretes, que toda segunda-feira vocês vão estar aqui com a gente com muitos temas interessantes. Se vocês gostaram também da aula da Dani, das aulas da Conectar, indique o nosso canal para os seus familiares, para os seus amigos. Então, gente, a agenda de cursos, 11 e 18 de setembro, como vocês já sabem, claro que eu vou estar lá agarrada fazendo esse curso, vou estar fazendo junto com vocês, estou muito feliz por estar participando aí nesse curso com vocês, vai ser no próximo sábado e no dia 18 de setembro, tá? Então, qualquer dúvida aí, tem nossas redes sociais e vocês podem mandar um WhatsApp para a gente também. 15, 16 e 17 de setembro, nós temos curso básico de Theta Healing, para quem tiver interesse. 13 de novembro, nós temos o curso presencial Alquimia Pessoal com Fernando Machado, vagas limitadas. Também ele vai estar aqui com a gente no final de setembro, também dando algumas aulas gratuitas. Gente, eu gosto muito que vocês possam conhecer o conteúdo antes, vocês possam conhecer o instrutor antes, para que vocês possam tomar a decisão com mais tranquilidade, com mais clareza e da melhor forma possível, tá? Então, próximo encontro nosso no YouTube, nós aguardamos vocês na próxima segunda-feira, o tema maravilhoso com Heloísa Monteiro, que já esteve aqui com a gente também, os portais iniciáticos de Maria Madalena. É um tema, assim, riquíssimo e esperamos vocês. 16 de setembro, nós temos o outro evento que a Conectar está envolvida, que é o segundo encontro Conectando Arte e Filosofia, com o Ângelo Campos, e o artista, nosso convidado, será o artista plástico Miguel Gontijo. Isso vai ser na quinta-feira, gente. Também esse evento está maravilhoso. 20 de setembro nós temos Magali Cacheta, 27 de setembro nós temos de novo Fernando Machado. E, por fim, nos acompanhe nas redes sociais para saber mais sobre os nossos eventos. Temos também nossa comunidade no Telegram, que se chama Conectar a Cura através do Amor. E agora nós vamos às perguntas e depois aguardem, tem uma música aqui maravilhosa que vai dar para vocês irem dormir com aquela energia. Então, Dani, já tem uma pergunta aqui da Adriana. Vamos ver lá, Adriana. Uma dúvida. É verdade que no fim do relacionamento, nosso cérebro trabalha para voltar pelo menor esforço, por comodismo? Como é que é isso aí, Dani? Olha, ótimo. Vamos lá. Na verdade, não é o nosso cérebro, né? E a gente vai aprender um pouquinho mais. Eu vou precisar explicar isso para vocês, né, lá, porque a gente tem que diferenciar o que é o cérebro e o que é a mente. O nosso cérebro, ele nunca quer gastar energia. E não é só nos relacionamentos, não, é no novo, tá? Então, é o que eu tenho falado muito, né? Entre, por exemplo, tá aqui numa aula, anotando, pensando, refletindo, e tá lá agora no Netflix, vendo o gatinho tocando pianinho, a minha série preferida, que só me entretém, o meu cérebro vai sempre preferir o entretenimento. Por quê? Porque não gasta energia. E os relacionamentos é a mesma coisa. No momento que eu tenho que começar um relacionamento novo, isso vai demandar energia. E o meu cérebro, ele está habituado já a uma forma, por exemplo, eu estou sozinha, então para mim é muito mais confortável. Então eu tendo a não querer o novo para não gastar energia. Então não é porque é o fim do relacionamento, certo? A mente, por sua vez, ela vai criando crenças, né, sobre o relacionamento. E ela vai criando a partir da sua própria ótica, ou de uma ótica equivocada. Por isso que é tão importante, né, e a gente vai fazer um pouquinho disso, eu quero fazer umas práticas lá na imersão, para a gente conseguir perceber como é que quando a gente vê por uma outra ótica aquela história que a gente conta para a gente mesmo, a gente consegue muitas vezes mudar todo o padrão energético que essa história traz para a nossa vida. Então isso é bem legal, isso é muito interessante, né? E foi interessante aí você colocar isso
Adriana, essa ideia, né, de como é que é. E a gente está com muita preguiça, sim, de se relacionar, né? E quem está sozinho aí pode, né, trazer isso. Você fala, ai, meu Deus, é só lembrar de uma frase que é a frase mais falada por quem está num relacionamento ruim e para quem está sem relacionamento. Ai, não, muita preguiça de começar tudo de novo. Muitas das pessoas que estão no relacionamento ruim, gente, elas falam isso, eu não termino porque eu tenho preguiça de começar tudo de novo, né? E aí a minha pergunta é essa sempre, né? Você não vai começar tudo de novo, porque lá atrás, no seu primeiro relacionamento, o seu nível de consciência era um, e você estava todo começando do zero. Agora você não está mais começando do zero. Você já tem toda uma bagagem, você tem todo um aprendizado. Então, você não vai começar tudo de novo, você vai começar do ponto que você parou, né? E eu acho que isso é muito legal da gente trazer essa noção, que o amor que a gente tem, seja nos relacionamentos românticos, que a gente está falando mais aqui, ou no relacionamento com filhos, né? Esse amor, ele está dentro de nós. E a gente leva ele para as coisas, a gente leva para um relacionamento afetivo. Saiu desse relacionamento, o amor é meu, eu levo ele para o próximo. Eu levo ele para o meu trabalho, eu levo o meu amor pelo meu mentorado, e assim vai. Então, o amor não é uma relação entre duas pessoas, né? É um estado interno de ser, é uma maneira de ser que faz com que eu consiga trazer isso para as minhas relações. Mas, lógico, que crenças limitantes, como eu já li aqui nos comentários, precisam sim ser liberadas, ser processadas, ser compreendidas. E por isso, gente, que o casamento da ciência e da espiritualidade é fundamental nesse momento, né? A gente precisa dessas duas forças para que a gente possa estar aberto para se relacionar de novo. Porque é através do relacionamento que eu cresço. É muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. É muito fácil. Agora, ter que lidar, e isso para tudo, né? Eu gosto muito de viajar e gosto muito de viajar, às vezes, em grupo, com pessoas que eu nunca vi na vida. Então, imagina, as pessoas falam, ai, nossa, mas como é que você vai fazer isso? Você vai dormir no quarto de uma pessoa que você nunca viu e vai estar num grupo que você não conhece ninguém. Eu falo, mas é isso que eu quero. Eu quero me colocar nesse lugar de ter que me adaptar a uma pessoa que eu não conheço e ter que entender e aprender com ela. Eu quero sair da minha zona de conforto, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar com essa ideia, certo? Espero ter respondido, Adriana. Pessoal, quem tiver aí, eu já estou lendo os comentários, tá? Se tiver alguém aí que já quer falar alguma coisa, quer fazer, pelo menos dar um oi, me dê um oi, que eu gosto de saber quem está presente. Tá cheio de pergunta aqui. Quando apenas um avança nos níveis, a tendência é o relacionamento acabar por conta da resistência do outro à mudança. Como é que Pois você está perguntando? Isso é uma pergunta isso acaba acontecendo sim, sabe? Porque, e eu gosto, né? Gosto de usar muito vou trazer assim de uma maneira muito simplificada, tá bom, gente? Por que tá também tão difícil os relacionamentos? Por isso, porque ou a gente tá no mesmo momento que alguém, ou a gente está na mesma posição. O que significa isso a nível gráfico, né? Imagina que você está aqui nesse momento e aí você conheceu o seu parceiro ou parceira, né? Naquele momento, porque vocês dois estavam no mesmo nível, com os mesmos desejos, com a mesma fase. E aí, naquele momento, foi ótimo. Só que as pessoas dificilmente vão crescer na mesma velocidade, né? Então, você encontrou ali no tempo, mas a velocidade de cada um está diferente. E aí é que vem, né, todo esse processo, que não pode ser generalizado, né? Porque eu acho que cada caso é um. Você, dentro das suas mudanças, pode sim inspirar o outro a também querer te acompanhar, mas o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, e aí vem também essa ideia da consciência, é diminuir a nossa evolução, porque essa é individual. A gente não veio, né? E aí agora eu vou usar um termo que não é da ciência clássica. Nós não viemos aqui para beijar na boca, casar, vestir um vestido de noiva, comer bife e ir para o feriado. A gente veio aqui para evoluir, né? Enquanto espírito. E para a gente evoluir, a gente vai passar por pessoas e situações. E a gente não pode paralisar a nossa evolução para se manter fiel a alguém. A gente fala muito disso nas constelações, né? Que a gente geralmente fica ali fiel aos pais, à família, e não quer crescer muitas vezes por isso, em diversos níveis, mas isso também acontece muito com relacionamentos. A pessoa, para se manter ali, ela baixa, né, o seu nível de consciência, porque ela sabe que se ela crescer um pouquinho, ela não vai conseguir acompanhar. E a gente tem que entregar isso, porque o nosso desenvolvimento, ele é pessoal, né? E
E se for para ser, a pessoa vai acompanhar, e se não for para ser, é porque o seu momento de desenvolvimento agora está passando por uma nova fase. Seja a fase de ficar sozinha, é um tempo que eu acho que é muito importante, né, também para se compreender, se entender. Tem gente que nunca se viu sozinha na vida, casou com 17 anos, foi casada a vida toda e nunca ficou sozinha. Então a gente tem que entender, né, esses momentos. Bom, espero ter, é um assunto grande, mas eu espero aqui ter pelo menos trazido uma luz. Ô, Dani, o que eu nisso aqui também é, às vezes, igual você falou, está em níveis de consciência diferentes, e você, às vezes, tem que perder sua individualidade. Se você tem a sua individualidade, né, você vai saber como lidar com isso. Porque você não é Sim, totalmente dependente, você não pode ser totalmente sim, dependente do outro. Eu só vou evoluir se o outro exatamente. evoluir, né? Ou É, vice-versa. Então, a gente tem que é, estar bem atenta à nossa individualidade, né? sim. Tem outra pergunta aqui, Dani, peraí. Aula excelente. A Rosiane Souza. Os opostos se atraem? Mentes diferentes se atraem? Adorei essa pergunta. Sim. Essa história é sempre muito, né, muito falada. Sim, claro que se atrai. O diferente nos atrai, porque a gente, na verdade, está querendo experimentar algo que a gente não é. Porém, as mentes, né, os opostos se atraem, mas eles geralmente não conseguem permanecer juntos. A aula que eu falei lá sobre o cérebro apaixonado, eu falei bastante sobre isso, né? Eu contei o que, que é a paixão Sim. e o que, que é o amor. A paixão é aquele entusiasmo, é aquela aventura, e geralmente quando é alguém diferente, isso fica conectado muito forte, né? Aquela aventura, aquela explosão de dopamina, aquele desafio. Mas depois que todos esses níveis bioquímicos da paixão baixam, a gente vai para o estado que a gente chama de amor, que é aquela cumplicidade. E aí, gente, é muito interessante porque as pesquisas mostram muito, falando muito sobre isso, né? Que pessoas que estão no estado do amor, em momentos de estresse e de desafio, elas conseguem passar por isso de uma maneira muito mais tranquila do que quem está passando por isso numa fase da paixão. Essa fase da pandemia foi um excelente laboratório para eu ver isso, né, no meu mentorado, nas pessoas que eu estava acompanhando. Então, eu acompanhei uma pessoa que ficou apaixonada no início da pandemia, e aquilo tudo foi muito intenso, e eles foram morar juntos, e aquela coisa toda, e como é que isso se desenvolveu. E eu acompanhei pessoas que estavam já dentro de um relacionamento estável, calmo, né, de amor e não mais de paixão, e como é que esses dois grupos, né, foram lidando aí com as situações. Então, geralmente, para a gente continuar um relacionamento, a gente precisa de algo além desse ímpeto químico. Porque esse ímpeto químico que junta, e é legal saber disso, ele junta para a reprodução, né, gente? Nós somos seres biológicos, a gente se apaixona e tem essa atração física para se reproduzir. Porém, o que que acontece? E até para misturar genes, viu, gente? Por isso que é os diferentes, né? Eu vou pegar um aqui com um aqui que é totalmente diferente. A gente vê isso até entre raças, né? É comum a gente ver pessoas negras que têm atração por pessoas louras e assim por diante. Por quê? Porque você junta dois diferentes bioquimicamente ali, geneticamente, para misturar os genes, para fazer sempre essa variabilidade, né? Que é tão importante na natureza. Porém, a nível, acabou ali o momento, atração física e reprodução, acontece aí o continuar. E aí, como é que você vai continuar se você não tem essa afinidade de ideias, de propósitos, de vida? Então é a hora, geralmente, que os casais seguem caminhos separados, mesmo às vezes tendo um fruto, né, um filho desse relacionamento. Então é interessante a gente entender isso, né? Acho que deu para entender um pouquinho. Deu. Eu me empolgo nas É, respostas, viu, gente? Porque eu sou realmente apaixonada por tudo isso. Então eu quero, né? Tudo isso é uma aula inteira, né, para falar, mas pelo menos um pouquinho eu quero trazer para vocês. brilhante, parabéns, Adriana. A Cecília, gratidão, simplesmente sensacional. A Cecília faz um comentário aqui bem bacana. Quer ver que ela fala de uma coisa e diz, tá? Sozinha, eu vou colocar aí para você ver, Dani. Aqui, ó. Tá. Estou colocando os comentários para você ver. Aula espetacular, interessante esse assunto. Esse foi o assunto da minha terapia hoje, ó, Ana, que bacana. Eu acho que é o assunto, Ana, da terapia da maioria das pessoas, tá? Também Nesse acho, do momento. É por mundo. isso que a gente escolheu os relacionamentos. Cecília fala, quando você gosta de você, você consegue ficar sozinha, você nasceu sozinha. Sim, por isso que tem que manter a Exatamente. individualidade nos relacionamentos. Às vezes a gente acha um relacionamento,
não convive mais com os amigos, não faz nada, quando termina aquele relacionamento, aí sim, vai ser dureza, que você vai estar completamente sozinha, porque perdeu a individualidade. E não só isso, né, Cecília? É o que eu até falei hoje lá no meu Instagram, que eu prego muito, né? O amor circular. O que é o amor circular? É você saber demonstrar e viver o amor no seu trabalho, na sua família, Eu com acho lindo seus esse amor amigos. circular, Dani. Eu Por adoro quê? isso. Por que isso é tão importante? Não só para você não ficar refém, né? De, nossa, agora estou sozinho, pronto. Por que a gente gosta de estar apaixonado, né? Por que a gente gosta de amar? Porque é muito gostoso essa troca afetiva. Então, imagina, se Tem muito essa coisa, essa afinidade com a espiritualidade, quando ela traz isso, a ciência e a espiritualidade juntas, eu fico muito, muito feliz, que é o que eu quero para a minha vida, e tenho certeza que todos vocês também querem para a vida de vocês. Eu vou te chamar assim, Adriana Malgeri, nós vamos juntos nessa jornada.